Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por outra vez ter a liberdade e a oportunidade de me dirigir até vocês com uma palavra de Deus. E essa palavra, creia você, irmão, ela vem de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus está em mim. Eu sinto Ele me impulsionar. Eu sinto Ele como fogo dentro de mim, alegrando a minha alma, me enchendo de fé e esperança e me revelando a vontade de Deus a cada dia. E dessa forma eu quero transmitir a você uma palavra que pode não ser agradável para muitos, mas ainda que seja amarga, eu espero que você aceite, porque se você aceitar, se você comer essa palavra, você vai viver e muito bem. Eu quero falar hoje sobre o culto que agrada a Deus. O culto que Deus espera de nós. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. A seguir. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse texto é bem conhecido da igreja atual. É um texto que nos ensina muito. Bem faz aquele que lê, medita, observa e toma como exemplo o que aconteceu com o rei Saul. Esse texto fala de quando o rei Saul tomou uma decisão própria de querer oferecer a Deus um culto, um sacrifício que Deus anteriormente já tinha rejeitado, ou seja, Deus tinha orientado, falado o que Saul deveria fazer, qual deveria ser a sua conduta, a sua postura, o que ele deveria oferecer, como ele deveria proceder, porque toda a vida do rei de Israel, assim como a vida do sacerdote, do profeta e do povo, tudo deveria ser de acordo com a palavra do Senhor, com a orientação do Senhor. A palavra de Deus é a constituição, era para Israel, a constituição de Israel, o Antigo Testamento, assim como a Bíblia, o Novo Testamento e toda a Bíblia é para a igreja de hoje, a nossa constituição espiritual. Tudo é de acordo com a palavra de Deus, é ela quem orienta. Só que o rei Saul tomou uma decisão que ofendeu, na verdade, a Deus. Ele resolveu agir de acordo com aquilo que ele achava que seria melhor. Deus havia dado uma ordem, estabelecido uma regra, mas Saul, sendo rei, de repente ele diz assim:
eu vou fazer do meu jeito, eu acho que assim será melhor, e eu vou agradar a Deus do meu jeito. Eu ofereço a Ele um holocausto, uma oferta, e Ele me aceita. Só que, querido, o grande erro de Saul foi não observar a palavra de Deus. E a palavra não é só observar, era para ser obedecida. O culto deveria ser como Deus ordenou. O sacrifício deveria ser como Deus ordenou, e não como o homem decide fazer. Mas Saul já estava, na verdade, dominado pelo espírito da desobediência, pelo espírito da rebeldia. Por isso ele age de acordo com a sua própria vontade e depois vai oferecer a Deus o sacrifício. E aí Deus repreende através do profeta, diz assim: porventura tem o Senhor prazer, tanto prazer em sacrifício, em oferta, em holocausto, mais do que se obedeça a sua palavra, Saul? E aí, a continuação da história, eu sei que você já sabe. Saul foi rejeitado, Saul foi cortado da presença de Deus. E para resumir esta palavra, eu quero advertir você, querido irmão, irmã, igreja de Deus, povo de Deus, vamos ter cuidado com o culto que oferecemos a Deus hoje. Quanta gente achando, sendo enganada, achando que Deus vai receber o seu culto de qualquer maneira. Não, querido. O culto que Deus aceita é o culto da obediência. O culto que Deus aceita é o culto com temor a Ele. É o culto em que, antes de tudo, você observa a palavra dEle e faz o que Ele quer, não o que você quer, não o que você gosta, o que Ele gosta. Quando você vem para o templo adorar a Deus, você tem que ter na sua mente que vai fazer aquilo que Deus espera, o que agrada a Deus. Você vai oferecer a Deus a sua própria vida e não qualquer coisa. Muita gente hoje se confunde, rejeitando a palavra, rejeitando a doutrina de Deus, não quer ouvir. É muito comum nas igrejas hoje você ver um povo que vai para a igreja adorar a Deus. Sim, vou adorar a Deus. Mas quando se diz assim, agora vamos ouvir a palavra, as pessoas saem de dentro da igreja. Você já viu isso, querido? Que coisa é essa? As pessoas vêm cantar, vêm adorar, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Você anuncia que vai ter um culto de ensino, um culto de doutrina, e as pessoas dizem, isso é coisa do passado, para que isso hoje? Se você fizer um show gospel, um culto de louvor, vem uma multidão. Faz um culto de ensino, vem a metade. Vamos ter cuidado com isso, queridos. Vamos observar a palavra de Deus. Deus não tem prazer no sacrifício em si, mas na obediência. Não adianta a gente dizer que vai adorar a Deus simplesmente porque vamos cantar, mas não está dispostos a ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra. Quebrantar-se, arrepender-se, corrigir-se, deixar o pecado, deixar as prostituições, as impurezas, a imoralidade, a ira, o ódio, a murmuração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Juventude, obedeçam, ouçam a palavra de Deus. Filhos, obedeçam os pais e obedeçam a Deus. Igreja, ouçam os verdadeiros pastores, obedeçam a Deus e a sua palavra. Ouçam a voz do Espírito Santo, se querem ser felizes e se querem ser aceitos. Você quer que o seu culto seja aceito por Deus? Então obedeça a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito cada dia e siga. E assim você será não apenas aceito, você será abençoado por Deus. Deus te abençoe.